Começou 2023 e com ele a esperança de um ano melhor, com mais futebol e talvez mais pessoas acampando em quartéis. Esse ano tem tudo para ser o ano do esporte, da esperança e da alegria. E talvez com menos camisas da seleção do que o último ano. Provavelmente. E com a chegada do ano novo, está de volta o seu programa favorito da internet. Está no ar mais um Sociedade Esportiva Panorama. Boa noite a todos de casa. Boa noite, Natan. Boa noite, Diego. Boa noite a todos. 2023 chegou e a gente do CEP quer saber como foi o seu ano novo. Exatamente. O Réveillon, ele é sempre um mix de emoções todo ano. Porque você está ali fazendo uma grande confraternização para comemorar o término de um ano que provavelmente foi bastante decepcionante em muitos aspectos. Bebendo ali como se não houvesse um amanhã e descobrindo no dia seguinte que tem amanhã. E ele vem forte, com muita ressaca e uma lembrança de que tudo que você comemorou que acabou vai começar de novo, do início, e pior do que antes. Espero que todos tenham tido excelentes confraternizações. Todos nós esperamos, Natan. É importante também, Diego, não esquecermos do nosso país. Sabemos aí que começou um novo governo. Temos aí agora novamente o presidente Lula governando. E com isso, me vem um receio. Informe seu receio. Muita gente está ignorando um grande perigo que nos ameaça. Com a volta do presidente Lula, eu temo pelo retorno do CQC. É um risco que corremos. As pessoas precisam ficar atentas se perceberem aí um Oscar Filho andando de terno. Já parou para pensar no perigo que é o Oscar Filho de terno e óculos escuros? Tem que ter cuidado, é um grande perigo. Perigo de retorno do CQC, Diego. Você que está aí em casa, fique atento a isso. Talvez as pessoas aí poderiam sair dos quartéis e passar a acampar na frente da emissora Bandeirantes, para poder evitar aí uma tragédia dessa. É algo para se ficar completamente atento. Com certeza. Agora vamos começar nosso programa comentando rapidamente sobre os clássicos eventos de final de ano. Muitos ex-jogadores, alguns ex-jogadores ainda em atividade e jovens que estragam completamente a festa dos idosos marcando gols e correndo por todo o campo. Diego, já é sabido que o dever do jovem, em qualquer situação, é irritar o idoso. Nos jogos beneficentes de final e início de ano, isso não é diferente. Você vê ali o momento que é pro idoso poder jogar aquela pelada de final de ano com os amigos igualmente idosos dele. Um momento para ele se afastar da família por um tempo. Momentos assim precisam ser respeitados. Exatamente. Quem não gostaria? E aí, quando você vê um jovem, no auge da carreira, correndo aí o campo todo, fazendo gol, ele não tá nem aí pra festa. Ele quer sair dali o quanto antes, ele quer ir pro baile de jovem dele. O adolescente, ele não gosta do beneficente. Ele quer ir pro evento onde ele paga caro por uma cerveja ruim. De qualquer forma, o ponto bom é sempre ver nossos ex-craques ainda jogando muito bem, mesmo que com um certo nível de osteoporose a mais. Exatamente. E eu ainda arrisco o seguinte: ex-jogadores como Ronaldinho, Seedorf, Zidane, eles ainda têm muito fôlego. Esse tipo de ex-jogador poderia facilmente estar sendo cogitado como um ex-jogador em atividade no Vasco da Gama, por exemplo. Que é um time que sabe lidar com jogadores acima dos 40. Talvez um Fluminense também. Exatamente, com certeza. Os torcedores já estão acostumados com o estilo de jogador ancião. Você vê o Ronaldinho, por exemplo. O Ronaldinho de hoje, ele não difere muito do estilo de jogador cansado dele de 2011. O Seedorf, então, ele poderia ter facilmente continuado no Botafogo esse tempo inteiro, que o time poderia estar numa situação muito melhor. Exatamente. O ex-jogador, que tem um passe bom, chute bom, e só não consegue mais correr com o mesmo fôlego que antes, demorando aí umas 5 horas só para voltar para marcar. Ou às vezes até mesmo desistindo do ato de marcar. Agora me diz, no que esse ex-jogador é diferente de um Paulo Henrique Ganso, por exemplo? Nada. Definitivamente tem muito mercado ainda nesses eventos de fim de ano. Olho neles. Exatamente. Outro momento que sempre nos dá uma grande alegria de acompanhar quando se inicia um ano novo é a Copa São Paulo de Futebol Júnior, que mesmo com o nome, não se trata de uma Copa apenas dos familiares do cantor Júnior. É uma confusão aí que costuma ser feita bastante. Se trata da famosa Copinha,
onde os jogadores das bases de muitos clubes disputam um campeonato extremamente cheio e com nomes altamente peculiares. Exatamente, Nathan. Esse campeonato, além de revelar futuros craques e dar oportunidade para jovens de times pequenos de todo o Brasil, também demonstra a criatividade do jovem brasileiro com apelidos que eles mesmos se arrependem 2 anos depois. Exatamente. Sem contar também os nomes verdadeiros que os pais fizeram questão de colocar em seus filhos, fazendo aí esses jovens não terem a opção diferente a não ser virarem jogadores de futebol. Sendo essa a única profissão que alguém chamado Richarlison, Neilton ou Neymar teriam algum tipo de sucesso ou destaque. E falando dessa copinha, os clubes do Rio fizeram o que fazem de melhor, que é já sair da competição o mais rápido possível para não criar tanta expectativa do torcedor e ser eliminado nas fases finais. O charme dos clubes cariocas é esse. É evitar de ser o protagonista da competição até mesmo para passar um vexamezinho legal. O Vasco, por exemplo, se você ver, ele chegou a abrir 3-0 contra o time do Ibrachina de São Paulo. Só que depois, a orientação do técnico qual foi? Foi de casualmente deixar o clube adversário empatar, para não ocorrer com esse risco de classificação, que o Vasco ele não saberia lidar muito bem. Classificação não é o termo que o vascaíno está acostumado. Exatamente. Mas, em início de ano, não é só a copinha que movimenta os clubes. Durante a pré-temporada, vieram contratações e as especulações. Menos para o time do Botafogo, que realmente se mostrou bastante tranquilo com a hipótese de mais uma temporada no meio de tabela. Poucos compromissos, né, Nathan? Muito mais tranquilidade. Com certeza. Agora, os outros times cariocas eles se movimentaram. Tivemos o Vasco, Fluminense, Flamengo se movimentando. O Fluminense, então, trazendo bons nomes. O Keno, o Guga. Não podemos esquecer do craque Lima May. Não devemos esquecer do grande Lima, conhecido aí popularmente, vulgarmente como Lima May. De fato, uma grande montagem de elenco para 2023 do Flusão. Pois é, Nathan, a SAF do Vasco também tem mostrado bastante alerta no mercado e tem trazido bons nomes para o time para que possamos finalmente voltar a entender o que é conseguir ficar na primeira divisão por mais de uma temporada seguida. O vascaíno de hoje, o vascaíno atual, ele não entende exatamente o conceito de permanência na primeira divisão. É algo novo para ele. Ele achava que era somente na Série B que podia permanecer. E não é uma verdade. Espero que a 777 mostre que não é isso. E o Vascão finalmente poderá voltar a disputar o 10º lugar, como sempre fez. Parabéns, Vascão! Parabéns para o Vasco pela reconstrução. Já o Flamengo tem algumas novidades pontuais com o goleiro Rossi e a volta do Gerson para a alegria de todas as mulheres flamenguistas e de todos os homens que fingem que não acham ele muito bonito. Definitivamente, que sorriso conquistador tem o nosso menino Gerson. Leva qualquer um à loucura facilmente. O Flamengo ainda terá um Mundial de Clubes para disputar esse ano e a expectativa é que se mantenha a base do ano passado e com o maior reforço que teve, que foi a aposentadoria de Diego Ribas. Mesmo assim, ainda acho muito capaz do Diego aparecer em alguma foto do elenco, mesmo não sendo mais jogador do clube. Você, que trabalha no Flamengo, sempre mantenha os portões fechados antes de tirar uma foto. Porque sempre vai ter o risco de um Diego Ribas aí aparecer e roubar o protagonismo dela. Muito cuidado. Exatamente. Agora vamos falar sobre o Campeonato Carioca. Começou o saudoso Campeonato Carioca, que é um campeonato que aí alguns narradores da TV chamam de campeonato charmoso. Eu, sinceramente, ainda não consegui identificar o charme de ver um Vasco 0-0 Madureira num sábado à noite. Mas eu garanto que eu me esforçarei para tentar encontrar aí o tal do charme do Campeonato Carioca de que tanto falo. Charmosa foi a vitória do Flamengo sobre a Portuguesa por 4-1, sem absolutamente nenhum trabalho e com direito a gols de Pedro e do músico e jogador Gabigol. Eu tenho, inclusive, agora que você falou isso, Diego, me incomodado com a pausa na carreira de música do Gabigol. Até quando continuará esse hiato de Lil Gabi? Eu sinto falta das rimas dele, Nathan. Será que estamos vendo aí um final precoce de uma carreira tão bem consolidada? Quem mais vai fazer as rimas ali sobre parte do corpo humano? Eu não vejo ninguém no cenário de rap nacional com a mesma competência. Impossível, Nathan. Só o Lil Gabi consegue.
Espero aí que haja alguma atualização sobre isso. Temo pela aposentadoria precoce de Lil Gabi no cenário musical, para poder aí ficar apenas com o seu hobby, que é de jogar futebol. Pois é, Natan. Mas ainda sobre o Cariocão, o Fluminense também venceu nessa primeira rodada por 2-0 em cima do Resende. Pois é, e cabe ressaltar que um desses gols foi um gol contra, que sendo que quem chutou ele foi o Cano. Ou seja, ele já começa 2023 praticamente fazendo um gol logo no primeiro jogo oficial do clube. E se você vê o gol contra o Resende, ele até se esforçou para errar o gol. Ele quis muito que a bola não entrasse, mas ela bateu no zagueiro e entrou no gol. Ou seja, até quando ele não quer fazer o gol, ele acaba fazendo o gol. Então, realmente aí, se mostra preso nessa maldição dos gols o nosso querido Germán. O CEP aí deseja aí que ele se livre desse feitiço que o proíbe de errar gols. Exatamente. E tivemos também o Botafogo que perdeu para o Audax do Rio por 1-0 com direito a um golaço do meio do campo. Pois é. E o Botafogo ele conseguiu aí ser derrotado por essa coisa aí chamada Audax, que eu ainda não entendi se é de fato um clube de futebol ou alguma empresa de plano de saúde. Ou até mesmo um supermercado. A Ferdi, bem que poderia pensar em colocar algumas empresas para jogar com os times para ver se davam uma variada no campeonato. Exatamente. Quem aí não se deliciaria aí com um Presunic jogando contra um Bangu? Talvez aí uma partida entre Flamengo e Sul-América. Um jogo entre Botafogo e Supermercados Guanabara seria um jogo equilibradíssimo. Exatamente, com certeza. Fica aí a dica do CEP para a Federação do Rio de Janeiro. E com isso, vamos encerrando o nosso primeiro CEP de 2023. Muito obrigado por mais um ano coladinho com o nosso programa. Exatamente. Nós agradecemos sua companhia por mais um ano. Agora começou um ano novo. E as nossas vidas continuam. Perdemos aí algumas figuras importantes. Perdemos, talvez, aí pessoas próximas. Mas ganhamos novos amigos. Ou talvez não, talvez você não tenha amigos. Mas o que importa é que esse ano você terá novas chances para conhecer novas pessoas e, consequentemente, criar novas decepções e preocupações na sua vida. Muito obrigado e boa noite a todos. Boa noite a todos de casa. Cara, eu já joguei um futebol contra a galera do mercado perto de casa, cara. É sempre um grande prazer jogar com a galera das empresas. Menos com as empresas de plano funerário. Eles têm um conluio com a galera do seguro de vida e do plano de saúde, né? É a máfia da empresa funerária no futebol, Diego. Isso aí é mais velho do que a casa de aposta. Complicado. Pois é, complicado.